É um jeito bobo de passar pela vida, é um jeito infantilizado de passar pela vida, entendeu? Eu tenho certeza que nem a criança assiste um filme, uma coisa sem fazer uma reflexão sobre aquilo. E prepara a choradeira aí, galera. Prepara a choradeira que... Tava vendo sobre o novo filme do Super-Homem, né? Uma curiosidade sobre mim, o Super-Homem, quando eu era bem criança, era meu super-herói favorito. Eu, inclusive, uma roupa de Super-Homem. Tem uma foto dessa roupa. E eu queria pular a sacada do prédio pra sair voando. Mas enfim, lançou um filme aí, né, essa semana. Filme esse que eu queria muito assistir, mas por estar com a Marininha ainda bebezinha, né, não tem como ir no cinema ainda. Então vou esperar aí pro streaming. Mas já vi que o filme tá deixando os nerdola louco, né? Tá deixando os nerdola louco. Então prepara a choradeira, galera, se preparem. A gente não vai ver nenhum nerdola chorando aqui, mas queria falar sobre essa coisa da pessoa que consome arte, consome filmes, consome música, consome livros, consome tudo na vida basicamente totalmente alheio ao fato de que toda expressão artística, toda expressão na real, todo pensamento, todo ar que sai da boca de uma pessoa pra falar alguma coisa, todo axé, né? Ele é político. Esses dias eu vi uma pessoa falando sobre como Star Wars é sobre o imperialismo americano, sobre como o Predador é uma crítica aos filmes ultramachistas e ultramilitarizados que existiam nos anos 80. E daí alguém comentou que, nossa, deve ser muito chato assistir um filme e politizar ele. Não é que a gente politiza o filme ele é politizado, é você é um analfabeto, não sei, um analfabeto político, talvez? Não sei, uma pessoa que não tem letramento suficiente pra ver. E não é chato, não. É por isso que a gente assiste coisa, é por isso que a gente consome coisas, pra refletir sobre a nossa vida, né? Se eu só assisto pra comer pipoca, pô, como assim? Como que eu vou assistir um filme como Star Wars, como o novo Super-Homem, se ele não vai me fazer refletir sobre a minha própria vida? Por que que eu vou assistir um filme daí, então? Por que eu vou jogar um jogo que não vai adicionar nada na minha vida? É um jeito bobo de passar pela vida, é um jeito infantilizado de passar pela vida, entendeu? Eu tenho certeza que nem a criança assiste um filme, uma coisa sem fazer uma reflexão sobre aquilo. E a pessoa acha que um filme tipo Super-Homem, que é de um alienígena, né? E lembrando que em inglês alien, a palavra para alienígena também se usa para imigrantes legais. E ele não vai ter coisas pra gente refletir, né? Sobre isso. É o mesmo tipo de pessoa que vai fazer uma viagem e não aproveita a cultura de outro lugar e volta pra casa e não faz nenhuma reflexão sobre o teu próprio lugar no mundo, né? É o mesmo tipo de pessoa que vai escutar uma música sem se emocionar com a música, só porque ela gosta do jeito que a música é. Não vai atrás da mensagem da música, não vai atrás da história do artista, não vai atrás de nada, só é uma pessoa que passa a vida inteira como uma meba, né? É muito doido que esse movimento tá cada vez mais com destaque, eu não diria, cada vez mais barulhento na internet, porque tá cada vez mais difícil de desligar a obra do político, né? Mesmo que é uma obra tipo um Super-Homem com um ser que não existe, ou um Star Wars da vida, que é uma ficção científica, né? E lembrando que essas obras, elas não são sobre o futuro, né? Tipo, Star Wars não é sobre o futuro, não é uma ficção científica sobre o futuro, tanto que no início diz que é há muito tempo atrás, né? Mas uma obra de terror, uma obra de ficção científica, uma obra de comédia, eles não existem desligados do mundo, eles são críticas e comentários sobre o mundo hoje, né? Star Wars não é, ficção científica não é sobre um futuro utópico, pipipi, blá, blá, não, é sobre hoje. Tanto que Star Wars a gente achou ruim, a gente criticou Star Wars, a trilogia, segunda trilogia, né? Lá de 2000 e pouco. E o Palpatine conseguiu chegar no poder sendo um babaca e hoje a gente tem exemplos disso, né? Principalmente na política americana, com coisas que guerra de tarifárias, né, com coisas assim, uns paralelos bem loucos. Hoje a gente tem que pedir desculpa pro George Lucas, né? E acho que no futuro a gente vai ter que pedir desculpa pra Disney, a gente vai ter que pedir desculpa pra outras coisas. No caso, essas pessoas que ficam reclamando aí na internet, né, sobre como as coisas são woke,
Daí tu pergunta o que é woke, eles não sabem nem responder. E então esse barulho desse pessoal é proporcional a como cada vez fica mais fácil identificar a política dentro dos filmes e das coisas. Porque óbvio que tu vai identificar um super vilão, e o Super-Homem sempre teve isso, né? O Lex Luthor, um vilão bilionário que quer usar a tecnologia pra dominar pessoas, não tem um pingo de empatia, no final é só um nerdola babaca. Enfim, só que mesmo eu não tendo assistindo o filme, mesmo eu não tendo, né, não tendo perspectiva de assistir por conta da minha bebê, me chamou a atenção essa manchete aqui do Vulture, né, uma revista digital de cultura, que é parte da revista New York, né, e aí é isso aqui, ó, por que que os caras tão loucos? Porque agora até eles, que são umas ameba, não conseguem perceber política no Senhor dos Anéis, ver a política no Star Wars, Jogos Vorazes, não conseguem ver política nas outras coisas, agora fica difícil não ver política, porque as coisas estão muito caricatas no mundo real, né? E daí essa manchete que me chamou a atenção. O Super-Homem não está tentando ser político. Não é que ele não está tentando ser político, ele é político e ponto, né? Porque é uma obra de arte, mas enfim. A gente só tem agora supervilões na vida real. É isso, fica fácil de ver a obra politizada quando tu olha para o mundo real e tu tem paralelos iguais. Iguais. Não tem como tu assistir Star Wars e não pensar que o Império é o americano e Israel ocupando lugares que não são deles e bombardeando e matando as pessoas. Não tem. Hoje a gente vê ao vivo pelo TikTok isso acontecendo. Não tem como tu ver o Lex Luthor e não pensar no Elon Musk. Esse uniforme clássico do Super-Homem, né? É um artigo bem grande sobre o que a política dentro do filme. Eu não vou ler porque eu não quero spoiler. Não sei se tem spoiler nessa revisão, enfim. Mas eu já sei que é um filme bem político mesmo. Dá pra fazer um paralelo muito grande com a Palestina, com o que tá acontecendo em Gaza, com Israel e os Estados Unidos. E os nerdola pira, né? Mas eu fico abismado. Uma pessoa adulta que não simplesmente consome as coisas por... Eu fico pensando da onde que vem isso? Da onde que vem esse meu letramento, ou o letramento das pessoas de olhar e pensar assim, ah, olha só, que doido, né? É isso que tá acontecendo lá, é isso que é ali. E não ficar bravo, né? Por que quer ficar bravo? Um filme que está saindo em 2025 faz uma crítica às coisas que estão acontecendo em 2025. Como se fosse um ataque pessoal, como se fosse... Vai na internet falar mal, vai xingar muito no Twitter. Eu fico pensando, né? O que acontece? Quando eu e a Hannah vamos ao cinema, quando a gente... Geralmente a gente vai a Porto Alegre, pra chegar aqui dá uns 50 minutos, por aí. A gente volta no trajeto conversando sobre o filme, conversando sobre essas coisas, sobre esses paralelos, sobre as ideias que a pessoa tentou transmitir, também sobre como bom ou quão ruim foi o filme, a fotografia, a gente conversa sobre isso. Só que se tu é uma pessoa que simplesmente vai lá, senta e tu recebe aquilo passivamente, só entra por um ouvido e sai pelo outro, tu não tem muita coisa que fazer, né, com a tua vida. Daí, óbvio, tu vai no Twitter reclamar porque tu conseguiu receber a mensagem, só que a mensagem te ofende de alguma maneira. Uma crítica à política de imigração dos Estados Unidos agora, que está praticamente deportando até pessoas que foram nascidas nos Estados Unidos. Esse é o próximo passo, na real. Não chegou nisso ainda, mas tem quase convicção de que vai chegar daqui a uns meses, talvez. Faz uma crítica a isso e a pessoa se ofende. Eu realmente não consigo. Uma das coisas que eu nunca consegui fazer foi jogar Death Stranding, por exemplo. Eu joguei Death Stranding, na real. Só que a partir de certo ponto, o discurso de as empresas vão salvar o mundo, essa coisa de a América vai ser salva pelo espírito empreendedor, me causou um desconforto. E real, eu entendo essas pessoas então. Mas o que eu fiz? Eu parei de jogar, não fui falar muito no Twitter, xingar muito no Twitter. E eu acho que esse desconforto, talvez se eu superasse ele, talvez no final do jogo, mais pra adiante no jogo, teria alguma catarse com isso, mas eu não consegui superar isso, então. Mas eu entendo que sou eu, o Kojima, quem fez, tem uma mensagem pra passar. Tem uma política por trás, não tem nada
que o ser humano faça que não seja político. Respirar é político. Tu comer de noite, de meio-dia, de manhã, é político, né? Nós vimos antes um moço que teve que fazer um bolo de aniversário com livros em casa porque não tem nem sabonete pra se lavar, né? Falei. Chora, Nerdola. Só isso que eu tenho pra dizer. Chora muito. Como que a gente deixou, né? A cultura nerd se transformar nisso. Ah, eu tinha tanto orgulho de ser nerdão. Tem uma criança que com 13 anos aprendeu a falar élfico num site. E agora virou isso, cara. É triste e me deixa desanimado.